Bom dia, turma. Vamos para mais uma aulinha aqui do nosso curso, o método Power Gain. Hoje vou mostrar para vocês aqui algumas entradas do nosso método Power Gain no gráfico. Primeiramente, deixa eu puxar o Notate aqui. Vamos lá no Notate. Quais são os 3 requisitos para fazermos o trade? Quais são os 3 requisitos para nós fazermos o trade? Beleza? Vamos lá. Primeiro, oferta ou demanda aberta. Segundo, imbalance. Terceiro e último requisito, quebra de estrutura. Quebra de estrutura. O que seria estrutura? Um topo anterior ou um fundo anterior. Beleza? Esses são os 3 requisitos para a gente poder fazer a nossa entrada do Setup Power Gain, no nosso método. Repetindo, uma área de oferta ou demanda aberta, você já sabe que tem na aulinha explicando. Um imbalance, que são aqueles candles de força logo após uma região de oferta ou uma região de demanda. Região de oferta, última vela de alta, antes de um forte movimento de baixa. Região de demanda, última vela de baixa, antes do forte movimento de alta. E o terceiro requisito é quebra de estrutura, ou seja, quebra de estrutura anterior. Se você quer fazer uma compra, o preço tem que ter quebrado um topo anterior. Se você quer fazer uma venda, o preço tem que quebrar o fundo anterior. Então, esses são os 3 requisitos. Caso um desses 3 requisitos aqui não seja cumprido, você não pode fazer o trade, não faz nada. Se não der a operação no dia, não faz nada. Beleza, turma? Então, vamos lá. Vamos aqui para o gráfico agora. Vou apagar tudo isso aqui. Vamos ver que eu deixei até algumas entradas aqui no gráfico. Opa, deixa eu apagar aqui. Nesse dia aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó. Última vela de alta. O mercado está subindo. Última vela de alta. Antes de um forte movimento de baixa aqui, ó. Então, aqui é uma região de oferta, certo? Primeiro requisito, ok. Primeiro requisito, ok. Região de oferta. Segundo requisito, vamos ver aqui. Imbalance, ó. Uma imbalance, 2, aqui, ó, 3. Todos esses candles vermelhos aqui, ó, são todos candles de força. Esse movimento aqui é como se tivesse um candle só aqui. Mas aqui já está bem claro que aqui é uma imbalance, ó. O candle aqui, 90, ele é um imbalance, né? O candle jogou o mercado para baixo. Segundo requisito, ok. Terceiro requisito, quebra de estrutura anterior. Qual foi a estrutura que ele quebrou? Ele quebrou esse fundo aqui, ó. O mercado subiu forte, deixou uma região de oferta e imediatamente ele quebrou o fundo. Então, os 3 requisitos estão ok. Agora vamos ver aqui, conforme está lá no e-book que eu ensinei para vocês. As nossas entradas são com ordem Zocco, correto? São com ordem Zocco. Então, o nosso stop é de 175 pontos e o nosso take de 350. Quando o candle é menor do que 175 pontos, nós colocamos a entrada no pavio ou na abertura. O stop tem que estar sempre acima da máxima do candle de oferta. Esse aqui, a entrada está no pavio, o stop está excelente, ficou acima do topinho mesmo, lá em cima, o do último candle. Então, vocês perceberam que aqui, ó, o mercado no candle 121 ativou nossa entrada
Ó, no candle 121 ativou nessa entrada e no candle 132 deu o nosso take profit. Tá vendo? Ó? Deixa eu pegar agora a canetinha aqui. Ó. O candle 121 ativou a entrada na região de oferta. Nosso stop estaria aqui, ó, praticamente drawdownzinho pequeno. E o candle 132, deixa eu ver aqui se foi 132 mesmo, vou voltar aqui. O candle 132, justamente, 133, perdão, foi o 133. O 133 deu o nosso take profit de 2 para 1. Ó, e essa venda que foi tão boa, tão boa, tão boa, se você ver, na nossa região de entrada, vamos ver quantos pontos o candle caiu. Quando a gente está com mais contratos, poderia até surfar essa queda todinha aqui, ó. Olha quantos pontos o preço caiu da nossa entrada lá, ó. 1.800 pontos. Se está com vários contratos, vai fazendo as parciais, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, tudo em relação ao risco. Tá? O 2 para 1 é em relação ao risco, 3 para 1 é em relação ao risco. Você ganhou 3 vezes, o seu risco é 1. 4 para 1, nossas parciais são sempre feitas em relação ao risco. Então, daria ter dado take nesse dia aqui. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos para mais outro exemplo. Finalizou o dia aqui. Aí no dia seguinte, aqui, ó. Vamos lá, de novo. Dia seguinte. Mercado abriu aqui, começou a cair. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Última vela de baixa antes de um forte movimento de alta. Área de demanda, ó. Última vela de baixa, mercado caiu. Isso aqui foi a última vela. Antes de um forte movimento de alta. Então, área de demanda está ok. Tique. Aí você dá um tique lá. Então, vamos lá. Segundo requisito. Imbalance. Candle 23, perdão, foi imbalance, ó. O preço rompeu forte, ó. Imbalance. Ok. Terceiro e último requisito. Quebra de estrutura anterior. Que a estrutura anterior, isso aqui é um topo, ó. É um topinho aqui. O mercado quebrou forte, ó. Então, eu cumpri os 3 requisitos, certo? Agora, vamos lá. Agora, vamos ver se nossa entrada aqui caberia, o nosso stop caberia dentro desse candle. Vamos lá. Conforme está no e-book, se o candle for maior de 175, for menor que 175 pontos, você coloca no pavio. Aqui nesse caso aqui, ó, o candle é maior. O stop não está abaixo da mínima do candle 20, então tem que diminuir. Bota na abertura. Na abertura, ó, na abertura coube, ó, o stop ficou abaixo do candle 20, ó. Mercado desceu, deixa eu botar aqui até aqui, ó, essa linha aqui, ó, onde foi nossa entrada. Mercado desceu, deu entradinha aqui no candle 32, nosso stop está aqui, ó, nesse fundinho do 20 aqui, ó. Mercado voltou na região de demanda, ativou nossa entrada e subiu, mantendo o fluxo de alta, que quebrou essa outra estrutura de topo aqui, ó, e foi lá em cima, ó. Vamos ver quantos pontos foi essa entrada aí. Quantos pontos, ó? A gente teria botado o take aqui, ó, a entrada aqui, ó, na abertura do candle 20. O candle 34 já teria pago já o nosso take de 2 para 1, mas vamos ver quantos pontos o mercado subiu. Se você está com mais parciais, ó. Olha a entrada, de 1.122 pontos. Tá entendendo? Quando você opera com mais contratos, você pode surfar esses movimentos maiores. Beleza? Então, mais um take para a gente aqui. Cumpriu todos os requisitos, ó. Área de demanda. Última vela de baixa. Última vela de baixa, aqui, ó, essa aqui, candle 20. Antes de um forte movimento de alta, aqui, ó. Forte movimento de alta. Imbalance e quebra de estrutura. Então, cumpriu os 3 requisitos, posiciona a ordem. Se por acaso o candle fosse enorme e não teria como botar nossa ordem aqui, a gente não entra, tá? Se o candle fosse, vamos botar assim, de 400 pontos, não teria como entrar.
porque ó, 50% da vela estaria com 200 pontos. E a gente não, nosso stop não estaria no fundo, então a gente não poderia entrar, beleza? Mais um take. Vamos mais para mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Deixei até marcadinho aqui, para facilitar a hora de ensinar vocês. Aí nesse dia não deu mais entrada. Finalizou. Aqui, ó. Esse dia, o dia 29. Ele deu bastante entrada, deu 2 entradas. Vamos lá, aqui, ó. Deixa eu apagar essa aqui, depois eu mostro essa. Vou botar aqui bem no zoom para ficar mais fácil. Vamos lá. Os 3 requisitos. Região de oferta. Última vela de alta antes de um forte movimento de baixa. Ok. Imbalance. 1, 2 imbalance. Ok. Quebra de estrutura. Aqui, ó. Aqui tem um fundinho, ó. O mercado está consolidado, ó. Consolidou em cima e embaixo. Aqui é um fundo. Ele quebrou o fundo aqui, ó. Fundo quebrado, ó. 3. Ó, já deu já os 3 requisitos para o setup. A gente vai fazer o quê? Vamos ver agora se o candle, se o nosso stop vai caber dentro desse candle. Vamos lá. Aqui, ó. Se eu colocar no pavio, não vou poder fazer essa entrada. Por quê? Porque o meu stop está abaixo da máxima do candle 64, que seria a máxima dele. Nosso stop tem que estar sempre acima da máxima do candle de oferta, sempre, e do candle de demanda. Então, não poderia. Na abertura do candle, poderia, mas não tinha necessidade. Por quê? Porque a abertura está depois de 50%. Agora, vamos ver aqui, ó. Aí você pega a FIBO, médio candle aqui, ó. Mínima, máxima. 50%, ó. A entradinha aqui no 50%, ó. Essa entrada aí foi drawdown 0. Essa entrada foi top, 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 top. Drawdown 0. Deu a entrada, ó. Vamos ver aqui, ó. Deu a entrada aqui, 50%. O candle, o take profit foi no candle 77, pagaria o 2 para 1. Tranquilamente. Se tivesse mais contrato, poderia esticar mais o trade, pegar muito mais pontos. Então, vamos lá. Vamos ver quantos pontos foi por esse caiu da nossa entrada. Nós entramos aqui, ó. O mercado exatamente caiu 970 pontos, arredondando. Uma entradinha de 970 pontos. Muito top, né? Aí, beleza. Pô, já deu a primeira entrada. Take. Legal. Aí o mercado fez o quê? Aí vamos aqui, ó. Vamos supor que você não pegou essa primeira entrada aqui. Chegou agora no mercado, já tinha acontecido essa primeira entrada. Aí você chegou agora no mercado. Aí vamos lá. Última vela de alta, antes do forte movimento de baixa. Região de oferta. Ela está aberta, ó. Outra coisa que eu até não falei aqui. Aberta, ó. Rompeu e foi embora aqui, ó. Ela está aberta. Então, beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Região aberta. Ó, opa, rapidinho. Ela está aberta, ó. Aberta, como que ela está aberta? Ela rompeu, para fechar, ela tem que. O próximo candle tem que voltar e fechar os 50% dela. Não fechou. Rompeu e voltou. Rompeu e foi embora. Vamos ver se tem imbalance. Ó. Primeiro requisito, região de oferta válida. Ok. Segundo requisito, imbalance. Ó. 1, 2 imbalance. Ok. Terceiro requisito, quebra de estrutura anterior. Qual a estrutura anterior? O fundo. Ó. Quebrou. O mercado caiu. Quebrou. Então, os 3 requisitos estão ok. Beleza? Vamos ver agora o tamanho do candle. Vamos ver aqui. Ó. Se a gente colocar no pavio, a gente não pegaria essa entrada. Na abertura, ela está depois de 50%. Então, a gente coloca a entrada aqui, 50% da vela. Chega o mercado para cá. Aqui, ó. 50% dessa vela, 74, ó. Aí, ó. Olha o nosso stop. Ficou técnico, acima da vela, da máxima da vela.
mas nunca mexa o tamanho de stop, sempre fica 175 pontos. Você não muda o tamanho de stop, o stop é esse, 175 pontos aí, ó. Olha lá. Mercado, o que o mercado fez? Eu vou voltar aqui primeiro. Vou botar o stopzinho onde que ficou. Nosso stop ficou aqui, ó. Deixa eu botar a linha vermelha, só para poder a gente visualizar. Nosso stop ficou aqui, ó. Ali, ó, na linha vermelha. Trazer para cá, ó. Pegar aqui a canetinha, ó. O mercado, primeiramente, veio na região de pavio, até deu uma entrada. Aqui, ó. Ele veio aqui na região do pavio, deu uma entrada. O mercado até caiu. Mas não ativaria a nossa entrada por quê? Porque o nosso stop, nossa entrada está no 50% do candle, seguindo todo o e-book, todo o nosso passo a passo, seguindo o nosso plano de trade, que não pode mudar. Aí o mercado caiu um pouco, criou uma estrutura de fundo e subiu de novo. Aí foi lá, ativou nossa entrada aqui no 50%, ó. O preço começou a subir, o trade que não está acostumado, ele já começa a ficar nervoso, dá ansiedade, o coração começa a ficar acelerado, que vai estopar, que vai estopar, que vai estopar. Você não tem que se preocupar com isso. Você já definiu o seu stop já está aqui. Enquanto o preço não chegar na linha do seu stop, ele pode ficar aqui, ó, sambando aqui, sambando aqui, sambando aqui, não interessa. Se estopar você, faz parte, está dentro do gerenciamento, está dentro do seu plano de trade. Mas você não se preocupa. O seu alvo, ó, já está mais ou menos aqui, depois eu vou ver, ó. Se o preço ativou essa ordem aqui, ó. Ativou essa ordem aqui. O preço começou a fazer isso aqui, ó. Não tem problema, porque você já definiu seu stop loss e já definiu o seu take profit. Você só vai sair da operação quando acontecer uma das duas coisas, ou take ou stop. O que está acontecendo aqui no meio não interessa. Pode subir, descer, não interessa. Só vai sair da operação quando der take ou quando der stop. Entendeu? Aí aqui, no caso, aqui em tela, vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui para facilitar. Ó, a gente entrou aqui no 50% do candle 74, que é a nossa região de oferta. Ativou nossa entrada. Agora, no candle 118, já deu nosso take profit. No candle 118, já deu nosso take profit de 2 para 1. Agora, quando você tiver com mais contratos, vai poder surfar uma onda maior? Sim, vai poder surfar uma onda maior. Deixa eu ver aqui, da nossa entrada aqui. Vamos ver, deixa eu tirar aqui, mais ou menos. Foi aqui no pavio. Vamos botar aqui do pavio desse candle aqui, só para ter uma noção. Quanto o preço caiu? Ó, vou botar daqui, ó. O mercado caiu exatamente 1.600 pontos. Então, essa entrada sua aí pagou 1.600 pontos. Se tivesse com mais contratos, você poderia surfar essa onda toda. Entendeu? No 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Cada risco do seu trade, você vai fazendo uma parcial. Entendeu? Mas depois eu explico para vocês na mentoria, com mais calma, mais tranquilidade, cada um de uma maneira que vai ficar bem tranquilo para vocês. Mas beleza? Pagou 1.600 pontos. Aí é isso. Então, basicamente, o que é? É você analisar os movimentos, cumprir os 3 requisitos: área de oferta ou demanda aberta, imbalance, quebra da estrutura, e posicionar a sua ordem no pavio, na abertura ou no 50% da vela. Tudo vai depender do tamanho. Entendeu? Tudo está explicadinho no e-book também. Tudo está explicadinho. Mas você sabe que se o candle for maior que 175 pontos, se ele for menor que 175 pontos, a entrada vai ser no pavio. Se a entrada ele for maior que 175 pontos, você colocou a entrada na abertura e não ficou o stop técnico, que é, no caso, se for uma região de oferta, acima da máxima, você não vai poder entrar. Aí você coloca o quê? No 50%. No 50%, coube o stop acima da máxima, igual nesse caso aqui, tá vendo aqui, ó, no pavio não caberia, a abertura ela já está longe, ela já está mais que 50%, você poderia até colocar na abertura, mas o ideal é você colocar, quando a abertura fica depois dos 50%, você coloca a sua entrada no 50%. Ó, daí eu foi um take profit lindo. Entendeu? Take profit lindo mesmo. Beleza, turma? Obrigado por mais essa aula. Estudem bastante, façam backtests.
tiver dúvidas, pode mandar as dúvidas. Você printe as telas com as suas dúvidas de entrada, printe a tela em relação a Embellish, printa a tela em relação à área de oferta e demanda aberta, printa a tela em relação a fundo se você não entendeu, manda no grupo, manda áudio no grupo, que eu vou ter um prazer em responder vocês. Ok, meus amigos e amigas? Fiquem com Deus. O primeiro passo vocês já deram. Tem bastante material de estudo aqui. A consistência, se vocês seguirem o passo a passo, seguir o plano de trade que eu tenho lá para vocês imprimirem, a consistência é questão de tempo, tá? Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula.